Boa tarde. Sejam bem-vindos. A gente vai conversar um pouco com vocês aqui sobre a condição de bilinguismo no geral no Brasil, mas voltado, olhando a educação básica. E aí a gente, claro, não vai ficar só nesse contexto, entendendo a educação no geral. Tá? Então a ideia aqui é a gente conseguir trazer uma visão de como que essa estrutura do bilinguismo no Brasil ela está, como que ela pode ser usada estrategicamente para posicionamento da escola e de como esse mercado hoje está se movimentando. Eu queria pedir para vocês o seguinte, na medida que a gente for conversando aqui, é um bate-papo de meia hora, tudo, a ideia é que eu antecipe um pouquinho, uns 20 minutos no máximo falando, mas eu queria que se tiver alguma necessidade, levanta a mão e na hora a gente para conversar. Acho que um bate-papo fica melhor, tá bom? Então a ideia é caminhar nesse sentido de uma conversa. Eu tenho um material aqui que é para a gente ter alguns parâmetros, algumas informações que ajudam a fazer uma leitura. Então é uma régua, é só um norteamento para a gente poder fazer um bate-papo legal. Tudo bem? Tá? Sou Paulo Preste, coordenador de estudos de mercados da Roper Educação, uma empresa que trabalha já quase duas décadas e meia, olhando esse segmento. E a ideia aqui, então, é a gente passar por esses elementos aqui, olha. Essa relevância do bilinguismo. E a gente está falando de uma educação básica que, de uma maneira geral, na última década, se insinuava muito, do ponto de vista de mercado, que ganharia uma certa notoriedade. E, efetivamente, a gente vê isso de uma maneira mais clara hoje, em 2022. Mas uma condição que é muito particular é essa estrutura do bilinguismo. E as soluções que nós encontramos para trazer um posicionamento para uma instituição, uma educação básica, uma escola, para entender esse contexto. Então, antes disso, eu acho que é interessante observarmos que para olhar educação no Brasil, e quando a gente fala educação, pensando em quem faz a oferta, independente se é educação básica ou não, praticamente essa estrutura aqui, olha, a gente acaba encontrando de uma maneira geral, desenhando o comportamento do desenvolvimento do mercado. Essa é que a gente usa para entender o ensino superior, que é análoga para entender a educação básica. Então, olha só, eu sempre vou encontrar aqui um aspecto econômico, eu tenho sempre demografia, principalmente na básica, a gente tem uma condição mais particular, a pirâmide demográfica brasileira ela tem uma inversão agora, certo? Eu tenho uma questão de políticas públicas envolvido o segmento, eu tenho grandes players, grandes marcas que ganham uma certa agilidade ou fazem alguma referência à ampliação de ganho de mercado no cenário Brasil. Eu tenho uma regulamentação, e aí a gente está falando de uma escola quando ela entra numa condição de posicionamento mais voltado a premium, tá? Uma internacional, uma escola mais conveniência. Então tem distinção até certo ponto de como se comportar em relação à regulamentação. E um elemento interessante que é essa quarta revolução tecnológica. Então, essa mesma leitura que a gente pode fazer aqui, pensando na educação superior ou educação geral, ela também vale para a educação básica, sim. E aí, principalmente quando a gente olha elementos iguais a esse, uma revolução tecnológica, a gente vai entender que esse comportamento de pais, comportamento dos meus alunos, do meu prospect, ele é distinto hoje, ele está mudando. E eu preciso entender que mudanças estão acontecendo para que eu possa ajustar melhor a minha fala, ajustar melhor a minha condição de captação de aluno, de atenção a esse aluno. Tá? Aqui eu acho que é interessante, alguns pontos, para a gente entender o que o mercado, quando olha essa estrutura, chama atenção, fica relevante, só esses elementos aqui, olha. Vamos pensar aqui, ó. A educação básica, se você for pensar em bilhões de reais, em 2019 era esse montante, quase 76. Você olha 2020, seria praticamente 82 bilhões de reais no mercado todo. Estou falando no mercado estritamente pensando em matrícula, educação básica. Quando você vai olhar a educação superior, olha só, 54. E com queda para 52. Esse é um dos motivos pelo qual eu já encontro um olhar de grandes players procurando olhar mais a educação básica do que eu encontrava isso há 5 anos, por exemplo. Eu encontro o mercado da educação superior em crise. E é claro que quando eu vou olhar o mercado de educação básica, ele não vem olhando todos os segmentos. Aí eu vou encontrar uma diferenciação. Eu vou encontrar a escola premium, eu vou encontrar a escola mais conveniência, que praticamente a diferença é na operação o ticket médio. Então, o grande player, ele vai querer olhar, saindo desse mercado da educação superior para cá, olhando para cá, ele vai olhar uma escola que está aqui, mais posicionada para esse premium. Necessariamente, eu estou falando, então, de algumas observações de geografia no Brasil. Capitais, ou então grandes cidades, que de uma forma ou de outra, eu vou encontrar essa ação aqui, que ela não é praticamente de escala, ela é mais nichada.
certo? Então, um player hoje, quando ele vem da educação superior e ele vem fazendo esse olhar, ele procura entender esse contexto. Quando a gente olha hoje essas observações de movimento de mercado, é muito comum encontrar essa realidade de Brasil, quando a gente fala do bilinguismo. Olha só um clipping para a gente aqui, ó. 95% da população brasileira não fala o inglês, certo? Quando eu encontro algum domínio de inglês, se eu for pensar numa condição mais efetiva, eu estou falando de 1% dos brasileiros. Então, essa estrutura, a gente particularmente começou a perceber essa notoriedade a partir da Copa, quando foi, inclusive, de alguma forma fomentado esse domínio de um idioma, nesse caso o inglês, a gente começa a entender que esse elemento aqui, ele pode ser um diferencial para uma escola. Então, e é claro, a gente está falando de um diferencial que vai mudar, de uma certa forma também, o que é entregue nas outras escolas. Eu vou desenhar depois, para vocês, uma estrutura de posicionamento de escola. E aí, o que a gente tem que perceber aqui? Só para fundamentar um pouquinho melhor aquela condição que eu havia trazido para vocês, aqui apresentado, do que é a educação superior no Brasil. Olha só, 8,6 milhões de matrículas, quando eu penso numa estrutura pública, privado, e presencial e EAD. Então, esse é o meu montante. Quando a gente vai olhar essa estrutura da forma que ela está sendo apresentada hoje, a gente já encontra uma grande aceitação ou uma grande oferta para a modalidade EAD. Ah, Paulo, mas o que significa, o que vai mudar isso na educação básica? Olha só, se a gente já tem um movimento no ensino superior de tal forma que essa aceitabilidade ela está mais presente, isso nos indica que logo um comportamento desse público mais novo também aqui deva ser impactado por essa mesma condição. Então eu tenho uma estrutura tecnológica mudando a vida das pessoas de tal forma que essa aceitabilidade aqui, tanto no meu modelo de graduação, como também no meu modelo de educação básica, ele tende a ter algumas mudanças nessa condição de tempo para frente. É só a gente dar uma olhada no ensino médio como que ele está sendo proposto. Tá? Bom, tem algumas coisas que aconteceram nesse segmento de tempo que nos incomodam um pouco. O quê? Pandemia praticamente é uma dessas condições. Então, em 2020, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, a gente pode dizer que tem um ponto crítico. É um ponto de mudança, de alguma forma, de um comportamento histórico. E isso fica fácil a gente observar, e vou trazer para vocês aqui algumas referências, antes dessa daqui, essa daqui, ó, que é essa condição aqui. Se a gente só pegar isso aqui, ó, volume de matrículas da educação superior no Brasil. 2015, a gente começou a ter uma referência de crise econômica, mais em 2014 praticamente. Isso mexeu muito com a estrutura da educação superior. Todos os grandes players que eu tinha atuando dentro dessa estrutura aqui, foi nesse momento que começaram a olhar a educação básica. Por essa referência aqui, olha, vamos dar uma olhada aqui. Os níveis de crescimento em relação à estrutura do que é presencial e EAD, eles foram se alterando, mas praticamente eu vejo essa condição. Eu não tenho uma mudança, olha só aqui, ó, 1%, eu não tenho alteração. O mercado praticamente ele acabou fazendo o quê? Ele congelou, estacionou, presencial começa a cair, o EAD começa a levantar, só que o ticket médio da EAD é muito baixo. Então, isso me deixa vulnerável ao ensino superior quando eu quero olhar esses movimentos. Então, olha só, essa estrutura aqui nos mostra de que maneira um grande player hoje, ele olha a educação básica. Ele olha como oportunidade, só que ele não tem a mesma expertise, na maioria dos casos, de fazer uma operação, até porque a operação é diferente, numa condição igual a essa. Então, ó, volume de matrículas, isso aqui, ó. Só para a gente entender, em 2006, praticamente eu não tinha EAD. Quando eu vou para 2015, quando eu havia o processo de crise econômica e FIES, olha só, começa a decrescer o presencial e o meu EAD começa a fazer o quê? Começa a ter crescimento. Então, isso muda a forma com que eu tenho o gerenciamento e a oferta. Se eu mudo essa estrutura aqui, até a formação acadêmica do meu professor, por exemplo, aqui pedagogia, hoje a gente tem praticamente ela sendo realizada onde? No ambiente mais online do que o presencial. Para que a gente quer ver essa estrutura aqui? Para esse contexto aqui, eu vou voltar para esse gráfico depois. Para essa configuração aqui. Quando a gente olha a educação de uma maneira geral, a educação básica, 17% do que é ofertado no Brasil hoje é coberto pela rede privada. 83% aqui, olha, esse 83% é rede pública. Eu vou encontrar soluções que atendem tanto a rede pública quanto a privada, como sistemas de ensino, por exemplo, mas quando eu estou olhando essa movimentação, eu vou encontrar esse outro resultado aqui, olha, 23% na educação infantil, 17% na educação
fundamental e 13% no ensino médio. O que vai ter um impacto, de uma certa forma, um pouquinho mais ostensivo em relação à modalidade, que é esse novo ensino médio, começa aqui. Então, eu vou encontrar players que estão atuando mais no ensino médio e vão escalonando essas mudanças. Então, eu encontro um momento um pouco distinto para a educação básica, nesse geral aqui, certo? Detalhe, quando a gente começa a observar essa referência desde 2016. Eu estou na frente de vocês, né? Mas olha só, desde 2016 aqui, a gente já encontra, olha, um processo de 35,6 milhões de matrículas no público, tá? 7,9 para o privado. Quando a gente vai olhar 2021, eu já tenho queda no primeiro e queda no segundo. Então, eu tenho um certo encolhimento, tá? Esse encolhimento, até certo ponto, se você puder ou entender que ele possa ser argumentado pela pandemia, ele poderia ter acontecido só na educação infantil, não nos outros segmentos necessariamente. Então, existe uma questão de pirâmide demográfica aqui que tem um processo de encolhimento. Então, isso é um elemento do mercado que a gente tem que observar. Agora, olha só, esse é só o comparativo quando a gente olha o atendimento da rede pública com a rede privada. Ó, isso daqui é a minha educação infantil. Aqui é o meu Fundamental 1 e o 2. Aqui é o ensino médio. Aqui, por exemplo, na BET a gente vai encontrar um conjunto de soluções que podem, de alguma forma, subsidiar um reposicionamento, de alguma maneira, para uma escola que atua ou no infantil, ou no fundamental, ou no ensino médio, ou nas três condições. Tá? Tem tipos de escola que a gente vai trabalhar daqui a pouco, para a gente entender um pouquinho mais, que é essa configuração que eu queria propor para vocês aqui. Sempre quando eu falo de um modelo de negócio, um modelo de oferta, eu tenho que entender que existe uma marca para fazer essa oferta. Óbvio que existe uma responsabilidade nessa marca. Então, se eu pensasse isso no contexto de pirâmide, eu teria isso aqui, ó. O meu topo de pirâmide aqui, eu vou classificar como sendo uma escola premium, nicho. O que eu chamo de escala é um pouquinho descendo aqui, olha, para 2. Imagine que quando eu faço esse movimento de base de pirâmide, o meu modelo de negócio ele tende a ter o que? Mais escala, ticket médio um pouco menor e uma comunicação mais ostensiva. Então, para cada uma dessas 4 possibilidades de classificação de uma escola, de um modelo de negócio aqui, eu tenho que agir de uma forma coerente com esse modelo. Então, eu estou falando de um modelo de negócio de oferta. Então, eu vou encontrar, pensando num posicionamento de uma marca, uma ação necessária para a posição 1, para a posição 2, 3 e 4. Por isso que nem sempre você usar da estratégia preço é a melhor estratégia, ou usar da condição de baixar preço, a melhor estratégia. Você tem que pensar em valor e não em preço. Então, aqui, quando a gente vai entrar em cada uma delas, eu queria trazer algumas características para vocês aqui. E aí é interessante encontrarmos uma possibilidade de entender onde o bilinguismo entra nesse contexto. E olha só, se a gente pensar que numa classificação, ela mesmo sendo didática, tá? Para eu entender esse contexto aqui, é interessante observar que quando eu pensar em nicho, tá? Eu vou estar falando de uma escola integral, uma escola, nesse caso, premium nicho internacional. Necessariamente, as soluções que envolvem o bilinguismo, ela vai acabar não atendendo. Então, o que nós chamamos de soluções de sistemas de ensino, normalmente essa escola não usa. Por que ela não usa? Normalmente, ela precisa se manter fiel a um certo diferencial de que um concorrente não tem a mesma solução. Então, nesse contexto, ela vai procurar ser um pouco mais preservada nessa solução, de alguma forma, para desenvolver um segundo idioma. Mas é uma escola de período integral, vai ter um ticket médio muito mais alto. Normalmente, ela vai ter uma referência, que é essa daqui, olha, só para a gente entender um pouquinho. O preço, ó. Se nós fôssemos classificar a oferta dessas escolas, aqui é a pesquisa da Roper, numa condição de precificação por segmento, seria isso aqui. No cenário Brasil, uma premium, praticamente o ensino médio, ficaria na faixa de R$3 mil. Uma premium, não em grande centro, tá? Se você pegar o fundamental, 2.400 mais ou menos. Se pegar o ensino infantil, 1.900 mais ou menos. Aí eu vou para uma convencional. Uma convencional, eu estou falando de base de pirâmide aqui, ó. Tá? Então ela pode ter uma solução, de novo, pensando no bilinguismo, pensando de que maneira dominar o segundo idioma, só que ela vai ter que entender que esse contexto é de uma mensalidade de quê? Para o infantil, R$650 mais ou menos. Para o Fundo 1 e Fundo 2, 750 mais ou menos. E para o ensino médio, uns R$1.100. Então, com modelo, olha, posicionamento convencional, base de pirâmide,
posicionamento mais de nicho, ponta de pirâmide aqui. E se eu for para um grande centro? Esses valores aqui podem chegar a 230% de aumento. Então você vai encontrar uma escola internacional, às vezes com 12 mil, 11 mil, dependendo da localidade. A solução que ela vai implementar para o bilinguismo é distinta de uma outra de posicionamento distinto. Tudo bem, gente? Então, olha só, para a gente poder entender, e aqui, olha, só para fechar um outro raciocínio. Lembra quando eu falei para vocês de olhar o ensino superior e a educação básica? Olha o que acontece. A educação superior, um valor de um curso de graduação, é referente aqui ao geral, 50% da oferta, R$ 750. Quando você vai olhar o EAD, aí eu estou falando de R$ 250. É muita diferença, e eu estou falando de um ciclo menor. Eu tenho cursos que duram 2 anos, tenho cursos que duram 5 anos. Então, isso chama a atenção do mercado quando você olha essa estrutura. É óbvio que quando a gente vai olhar essa operação, ela é extremamente distinta dessa operação aqui. Não tem relação direta, tá? Mas o que é interessante a gente continuar a nossa conversa aqui é para esse ponto, então. Quando a gente vai olhar esse ponto crítico aqui... Opa! Aqui. Então, vamos tentar desenhar esse escalonamento de posicionamento, porque olha só, eu vou começar a ter uma necessidade de ganhar volume agora. Então, eu vou pegar uma escola que ela é mais premium escala. Nessa escola, agora, eu não estou falando de uma escola internacional, eu estou falando de uma escola bilíngue. Tá? Mas uma escola bilíngue no contexto que normalmente aqui eu vou ter efetivamente a entrega de parte das disciplinas sendo trabalhadas no segundo idioma. Então, de novo, eu vou estar observando que aqui, olha, eu estou nessa ponta da pirâmide. Aqui, algumas vezes, você vai encontrar essas escolas trabalhando com sistemas que a gente chama de sistema de soluções educacionais. Então, aqui eu já começo a encontrar o sistema apresentado. Se eu for avançar um pouquinho mais, descendo para modelos onde tende a uma grande atendimento mais em massa, o que a gente pode chamar de uma escola mais top conveniência, aí eu já vou encontrar um sistema de ensino que é mais comum ser trabalhado aqui, com direcionamento mais para aprovação. Além dele ter todo um contexto do segundo idioma, eu tenho uma necessidade de que esse aluno seja aprovado em grandes concursos, muitas vezes. Então, essas escolas, elas vão se escalonando pelo resultado também. E eu encontro uma outra possibilidade de entrega, de que é uma escola mais convencional, onde eu encontro o sistema de soluções também, só que são soluções que viabilizam o segundo idioma, só que ela é num contexto mais simplificado. Normalmente é um sistema que você vai fazer aquisição e ele não vai te dar grandes mudanças estruturais na própria escola. Então, às vezes, quando você está olhando essa estrutura de um mercado, às vezes você tem a escola com esse posicionamento, ela quer fazer esse movimento para cá. E faz sentido, muitas vezes, pelo planejamento dela. Então, você tem que readequar. Inclusive, as soluções que você trabalha no segundo idioma, para que seja coerente com o posicionamento dela. Então, existe uma necessidade de um olhar estratégico e também muito mais analítico sobre o comportamento da entrega e de como é o mercado dessa instituição, dessa escola que seja. E principalmente no processo de escolha. O que é muito comum quando a gente vai encontrar essas soluções, se eu fosse transformar aquela nomenclatura numa mais cotidiana, seria isso aqui, ó. Escolas internacionais, a minha primeira lá, a mais top de todas. Escolas bilíngues, já adequadas à BNCC, por exemplo. As escolas regulares com programas bilíngues, a maioria delas usa o Clio também, certo? E escolas regulares que tenham algum tipo de solução baseada em mais desempenho de gramática. Então, em todas essas daqui, eu já encontro uma necessidade de um domínio de um segundo idioma, certo? Aí, como que eu faço? De que maneira que eu faço isso? Eu tenho que encontrar a melhor solução no mercado. O que é muito importante observar é que, muitas vezes, as soluções que são apresentadas, muitas vezes ela tem um referencial, de uma certa forma, que o período de implementação, ele carece, ele precisa de uma demanda de atendimento de quem está ofertando, de quem está fazendo essa entrega. Então, ou seja, até entre eu calibrar muito bem o que a minha escola faz com a solução bilíngue, pode levar tempo, pode precisar de um player que efetivamente saiba o que está fazendo. Então, normalmente, essa é a atuação pedagógica. Então, não dá para fazer só um olhar convencional em cima de um valor que você vai adquirir, se você não tiver esse cuidado também. Então, passa por uma visão muito estruturada. Agora, como que está esse mercado hoje? Se a gente vai fazer um recorte, a gente já estuda esse mercado há praticamente uns 7 anos.
Esse referencial só do bilinguismo, a gente hoje encontra mais de 20 marcas, ou 21 marcas. Tá? Eu vou encontrar distintas possibilidades de entregas em relação a essas marcas. Estou dando microfonia. O que é importante na hora que eu vou fazer a escolha de uma dessas marcas? São esses 4 pontos que a gente acha relevante trazer para vocês aqui. Ó. Posicionamento, uma delas. Então, a gestão da escola tem que ter clara de que maneira esse posicionamento ele ocorre, ele é lido, ele é percebido, tá? E de que maneira ele pode continuar e de que forma o sistema é coerente com essa entrega de posicionamento. Um segundo ponto, uma segunda atuação aqui, a maturidade do player que está ofertando. Eu tenho que ter uma convicção, eu tenho que entender bem o que está me sendo apresentado, porque com certeza eu vou ter um aspecto de tempo pedagógico necessário entre quem está ofertando e quem está me dando o apoio. Eu tenho uma vivência desse processo. Este player ofertante, ele precisa me garantir essas entregas. E eu tenho algumas condições relacionadas às características da escola. Nem sempre aqui as customizações a serem realizadas, elas são mapeadas de imediato. Então eu tenho uma particularidade, às vezes, daquele local, daquela escola, que essa entrega conjunta desse player vai fazer com que eu precise ter uma customização. Na maioria das vezes no pedagógico acontece isso um pouco, né? Principalmente quando a gente está observando aqui que é a qualificação do quadro docente. Tá? Então nem sempre o quadro docente está tão habilitado. E a outra condição é acompanhar os resultados, mensurar os resultados. Então é como se pudéssemos pensar numa estrutura quase que de PDCA aqui, para entender que essas ofertas que estão apresentadas aqui, de alguma forma elas precisam ser entendidas como que elas tangibilizam essa minha estrutura de resultados aqui. Aqui é só para a gente entender o quanto que está rápido, o quanto que está, assim, a poeira não baixou, vamos pensar assim, em relação quando a gente fala educação e mercado educacional e, de uma maneira geral, com o domínio de um segundo idioma no Brasil. O brasileiro tem características muito peculiares e a gente encontra marcas que trabalham já no Brasil, nesse segmento, há um bom tempo, e a gente já começa a encontrar essas referências aqui, ó, por exemplo, a Pearson, fazendo uma referência a micro franquias. Tá? A pandemia nos ajudou a entender que existem possibilidades criativas de mudar de modelos de negócio. O saber agora o quanto vai ser efetivo ou não esses modelos de negócio é um segundo passo. Mas a gente já está encontrando todo um processo aqui, olha, de encontro que vai a uma condição de um porte menor, de uma estrutura de oferta de um segundo idioma. Tá? Então, dentro desse contexto, é importante a gente entender que não só as microfranquias, mas também acontece o processo de consolidação. Os próprios sistemas de ensino, de uma maneira geral, eles possuem essa sinergia. O mercado da educação superior, ele ocorre nesse processo também. Então, ou seja, a aquisição de players, a aquisição de marcas, e aí esses grandes grupos vão agrupando e adequando, dependendo da condição da estrutura de estratégia do modelo de negócio deles. Então, é um mercado que ainda tende a crescer bastante, nessa estrutura. Se a gente fosse pensar, olhando a educação básica, olhando uma espécie de retrato que a gente tem agora, o que seriam os próximos passos? A gente poderia pensar nos seguintes elementos aqui. Ó. Essa transformação digital, ela muda de alguma forma a minha entrega, ou deve mudar de alguma forma a minha entrega, e também quem vai receber esse meu serviço. Então eu tenho novos hábitos de comunicação, e do didático pedagógico também. Nem sempre eu tenho o meu professor, o meu pedagógico muito alinhado com isso, porque nem sempre ele tem essa vivência necessária. Então eu preciso, de alguma maneira, encontrar soluções que viabilizem uma entrega que passe pelo esse modelo digital aqui e me dê essa segurança. Então a gente vai encontrar cada vez mais, especificamente, a busca por uma experiência nesse atendimento. E aí eu estou falando de experiência do gestor. O gestor tem as suas necessidades quando compra ou quando busca uma solução dessa, que também tem as necessidades do quadro docente que ele possui. Então, uma oferta adequada, ela tem que passar por esses contextos aqui. É fato, a gente vai encontrar grandes grupos fazendo aqui Parou aqui. Esses grandes grupos aqui fazendo, os grupos educacionais, uma atuação mercadológica no sentido de sinergia de marcas, de aquisição, que de uma forma ou de outra vai acabar mexendo com o processo tecnológico. Ou seja, é comum você encontrar edtechs associadas a esses grupos já, buscando um ferramental novo, buscando estruturas novas para entender como que você melhora, por exemplo, a própria aprendizagem. Então eu tenho um contexto particular agora de novas tecnologias, de novo momento de revolução tecnológica, que me traz essa condição inédita de ter ferramentas novas para conseguir fazer essa estrutura rodar.
É claro que para eu investir nisso, normalmente eu vou ter um grande player fazendo inicialmente esse movimento. Tá? Então, quando a gente olha para esse futuro até 2025, a gente vai encontrar essa outra última ponta aqui, olha. A oferta de novos produtos. De novo, tanto para o ensino superior quanto para a básica, a gente vai começar a perceber esse tipo de entrega. E essa entrega, normalmente, ela está relacionada com a experiência, com o domínio tecnológico, tá? Com o processo de capacitação e gestão, tanto dos players que ofertam, quanto aqueles players que recebem ou que compram essas ofertas. Tá? Então, quando a gente olha essa estrutura de pensar o ciclo 2025 aqui, a gente encontra esses 3 movimentos que passam por maturidade da gestão, que passam por um processo de reposicionamento, muitas vezes, nesse caso, e é necessário buscar uma solução de um segundo idioma e também de um posicionamento adequado para a escola, e também, principalmente, para essa condição de entender se a sua escola ela está viável, ela está no ponto para entender esse cenário. Então, eu acho que talvez uma condição mais relevante que seja quando a gente olha o cenário futuro hoje é entender como que eu estou com relação à minha estrutura de gestão, seja no contexto de uma ofertante ou até de uma escola que está buscando uma solução, para saber que passos dar. Eu continuo com o mesmo posicionamento, é escala, é conveniência. O meu modelo de negócio, ele atende uma região que cabe uma marca premium, por exemplo, ou não cabe. Tá? A minha entrega, ela é suficiente quando eu estou pensando em promover naquela escola ali um reposicionamento. Então, eu tenho que entender se as minhas soluções estão coerentes com o processo da minha seleção do meu cliente. Tá? Falei um pouquinho rápido aí, mas eu queria que sobrasse um pouquinho de tempo para ouvir vocês agora. Gente, em linhas gerais, é isso. Eu acho que uma condição do bilinguismo hoje, que é muito legal, quando você vê a Beth, por exemplo, em 2017 a gente via já alguns movimentos de oferta do bilinguismo. Se você comparar com hoje, essa oferta está muito mais acelerada, está muito mais consolidada essa visão. Eu acho que a gente tende a uma condição de mercado que é natural que as coisas amadureçam cada vez mais e a gente tende a ganhar com isso. Por exemplo, quando a gente já encontra uma fala muito comum de uma escola que quer encontrar uma solução para transformar o seu aluno, buscar caminhar na condição de ter um aluno numa escola bilíngue. Lembrando que o Brasil é muito particular quando eu falo de uma escola bilíngue, como eu havia apresentado para vocês. Tá? Mas ter uma solução bilíngue vai mudar o conceito nosso de atuação no contexto mais educacional. Tá? Queria ouvir vocês agora um pouco aí. Temos uns minutinhos aí. Alguém tem alguma questão? Depois, quem quiser essa apresentação, eu vou deixar com o pessoal da Thomas, tá? Daí tem os números ali, fica mais fácil para quem quiser buscar. Paulo, obrigado aí pelas informações. Tire uma dúvida. Eu sei que estamos aqui na Thomas e é um sistema parrudo, entendo o sistema. Só que rodando na feira a gente encontra vários sistemas de bilinguismo. Como, na sua percepção, além dessa distribuição que você fez, dependendo do nicho, como a gente consegue fazer uma seleção dos diferenciais, entender o que tem mais a ver com o meu negócio, com a minha escola e fazer essa escolha? O que você traria para a gente? Tem algumas coisas que eu acho que é relevante no processo dessa seleção, ou desse namoro. Né? Aí a gente conhece já a Thomas até nesse sentido. Você olhar a maturidade da marca, que ela está, de uma certa forma, já em determinados mercados, atuando, ver a responsabilidade dessa marca, ela me dá um pouco mais de tranquilidade. Eu faria uma avaliação que ela vai mais por esse contexto. Entender de que maneira, efetivamente, ocorreu no passado e de que forma que está evoluindo essas entregas atuais. Então, eu acho que tem uma relação, Caio, com o posicionamento que essa marca vem na linha do tempo se desenvolvendo no cenário. Tá? Então, eu acho que, principalmente no contexto de encontrar a fala do posicionamento, tudo isso, é nesse processo de entender o que é ofertado hoje. Eu acho que a gente tem uma grande complicação, muitas vezes, que nos sistemas mesmo, é a briga de preço. Né? De uma forma geral, não, vem aqui que eu te entrego por menos. E isso é meio predatório até certo ponto. Só que muitas vezes, quando uma escola entra nessa condição, ela não sabe o que vai ser entregue. Ela não sabe o nível de entrega e de profundidade da entrega que normalmente ela está esperando, saindo do que ela tem hoje para o outro. Então, tem um risco. Por isso que eu acho que a gestão hoje, quando olha o processo de seleção, ela tem que ter mais acuidade. Tem que ter mais acuidade nesse contexto. Tá? Não sei se eu respondi a tua questão. Tá? Mais alguém, gente? Opa. Boa tarde a todos. Quando a gente fala em... Esse termo me chamou a atenção. Vi que está em alta aqui na feira.
Quando a gente fala em solução bilíngue, representa que talvez que a gente tem um problema e o bilinguismo seria a solução. Então, eu queria que você me explicasse melhor sobre isso, sobre esse termo, solução bilíngue. Solução bilíngue. Legal, ótima pergunta, porque olha só, o solução ele empacota tanta coisa, né? Quando a gente fala de um mercado chamado SSE, que é Sistema de Soluções Educacionais, que é notoriamente brasileiro essa solução, esse jeito de olhar e querer resolver o problema da educação, que nasceu lá com as apostilas, no Paraná, aquela coisa toda. Então, isso criou-se, na verdade, um ciclo de produto que ia de uma apostila para um conjunto de banco de provas, para um conjunto de recursos pedagógicos para o professor, acompanhamento didático pedagógico. Então, isso eram soluções educacionais. Aconteceu que, em determinado ponto dessa evolução do produto, tinha uma necessidade, a escola precisava melhorar a oferta que ela trazia ou a solução que ela apresentava para o domínio de um segundo idioma, que de uma maneira muito geral era o inglês. Então, naturalmente, esse SSE aí, ele ganhou um halo a mais, que é soluções para idiomas, tá? Em espécie o inglês. E é claro que, na medida que isso vai avançando na linha do tempo e de quem são os players que estão operando, vai ficando refinado. O próprio mercado vê essa estrutura e fala, bom, legal, tem essa oferta, eu preciso me diferenciar. Vem com uma coisa nova. Tecnologia, IA agora, vamos lá, IA, beleza, então IA. Agora metaverso, então vai. Então eu vou criando um halo. É saudável a concorrência, naturalmente, nesse sentido, porque vai melhorar a minha entrega. Eu vou precisar ter esses players mais maduros, mas a gente então não pode perder uma coisa, que muitas vezes o mais simples ainda é o que funciona melhor. Então, dentro dessa oferta que a gente encontra de SSE, ela é muito sofisticada muitas vezes, mas às vezes o meu cliente não consegue usar metade do que é ofertado. Então eu preciso ter a acuidade na condição de ofertante, de entender a realidade dele e falar, olha, para o seu caso é melhor isso daqui e eu garantir que ele tenha essa mudança. Então, as soluções elas vão nesse ponto. E aí eu vou encontrar uma escola, por exemplo, premium, que ela não vai comprar sistema de soluções, mas ela vai comprar algum outro tipo, ela vai elaborar um outro tipo dela, de metodologia, para viabilizar o segundo idioma. Mas eu vou encontrar uma outra, por exemplo, que é mais conveniência, que ela precisa, não seja ali todas as disciplinas em inglês, mas uma ou outra, tá? Que é mais geral mesmo, aquele professor de inglês mais qualificado. Então, eu vou da base até o topo. E aí eu vou encontrar soluções necessárias. Às vezes eu preciso de uma customização, que é do meio da pirâmide ali, que eu queria ter um conjunto diferente, eu queria estrategicamente caminhar para uma condição de bilinguismo na minha escola, mas eu não consigo dar um passo grande. Então eu trabalho planejamento para ir gradativamente. Aí é qualificar docente. A grande complicação ainda na oferta é qualificar docente. É a entrega, é garantir essa entrega com qualidade. Tá? Então tem uma gama. Tá? Então as soluções ficam caminhando nessa gama de possibilidades. Tá? Certo? Tudo bem? Mais algum ponto, gente? Oi. Primeiro dizer que sua amiga te mandou um abraço e diz que você é o guru dos números. E eu quero me atentar ao número. Antes de vir para cá, eu ouvi o economista Ricardo Amorim falando de que é bem provável que o nosso país vai melhorar financeiramente e depois das eleições talvez isso caminhe um pouco mais rápido. Aproveitando a primeira e a segunda pergunta, eu posso entender com a sua palestra também que caminhando para o sistema bilíngue na educação básica, com planejamento, com capacitação, eu posso pelo menos, talvez não de maneira tão audaciosa, colocar os 2 pés no acelerador, mas pelo menos um deles com planejamento, com segurança, com namorar de uma empresa segura, como por exemplo a Thomas, e entender que a realidade do nosso país, e fico feliz, e agora vou mencionar um número, porque antes da Copa a gente falava que apenas 2% da população brasileira dominava a língua inglesa. 2022 a gente está falando de quase o triplo. Eu posso imaginar que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar com 10%. Então, talvez eu caminhe, a educação básica caminhe para essa direção e como gestor, talvez é a hora de eu dar um pouquinho mais de atenção ao que foi apresentado aqui. Penso que mais ou menos é essa a condição. Eu acho que hoje, para um gestor, tá, seja ele de qualquer negócio educacional, de qualquer negócio, mas educacional principalmente, a questão dessa maturidade da gestão, ela tem que ser muito pautada, muito vista. Às vezes você encontra uma grande marca que aproveitou um momento muito propício de mercado e
tinha a solução adequada para aquele contexto e ela foi amadurecendo e evoluiu, tudo bem. Só que hoje, a condição que nós encontramos, o desafio que muitas vezes passa por uma questão econômica, por mais que a gente tenha um restabelecimento, por exemplo, de 2023, possa ser ali, tanto no contexto de políticas públicas sendo fomentado ou não, isso que vem acontecer com uma nova eleição e tudo, isso tende a ter algum tipo de efeito em 24 ainda. Tá? Mesmo a economia melhorando, ainda em 20, a educação é um pouco tardio a resposta, tem um delay. Então eu tenho que entender como que eu faço para gerenciar 22 e 23 ainda, se é complexo a situação. E muitas vezes esse é o momento de parar e entender, tem uma solução para eu me diferenciar. E acho que o diferenciar ainda bem para o gestor é o seguinte, eu tenho de real diferenciamento, eu tenho que saber responder isso. Porque às vezes a gente acha que tem. Né? Mas quem tem que dizer que tem ou não é quem eu atendo, é o aluno da educação superior, é o pai da educação básica. Fala, não, eu venho em você aqui porque é preço, você é o mais barato da minha região. Tá tudo bem, não tem problema, eu só tenho que entender isso e ser coerente. Então eu vou entregar uma solução, em todos os casos, gente, dessa pirâmide que a gente trouxe para vocês aqui, qualidade é inevitável, eu tenho que ter. Eu só tenho que flexibilizar com o meu modelo de negócio. Então eu entendo que sim, esse é o primeiro passo. Então essa sensibilização desse gestor, eu acho que é o grande momento, é o grande passo. Eu acho que talvez 40% do nosso problema, a partir do momento que eu encontro um gestor sensibilizado, ele vai saber buscar uma solução, ele vai saber entender que se ele errar na primeira, ele pode consertar na segunda. Quem está ofertando as soluções também precisa desse experimento. Tudo é muito novo ainda. Então, quando eu falo que a gente saiu de 2, caiu para 5, ainda é pouco, né? Para o Brasil, na condição que é pouco ainda. Mas a gente tem que entender que existe uma pluralidade, é muito plural a oferta. Você não encontrava antes, por exemplo, uma forte marca de idiomas no Brasil, que atua no Brasil inteiro, com algum nível de dificuldade que hoje está ofertando um modelo de negócio de microfranquia, que é um professor, uma sala, 20 alunos. Então, eu tenho um momento muito ímpar. Eu tenho condição de tecnologia que hoje você pode ter aula com um nativo americano, um outro de um segundo idioma, que é complementar. Então, tentar pegar esses elementos e trazer para uma realidade factível dessa gestão, talvez seja o grande X. E aí a gente tem que saber se o gestor está maturo para ousar, para tentar, para dar esses passos de experimentar. Mas eu acho que inevitável, bilinguismo não tem mais como. Esse a gente já deu os passos para melhorar. Talvez a velocidade possa ter uma oscilação, sim, mas não dá mais para ficar sem. Isso aí eu acho que veio para ficar. Tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Não? Fico à disposição, vocês vão encontrar nesse material que eu vou deixar com o pessoal da Thomas aqui. Agradeço novamente a Thomas pelo convite. Tá? É sempre bom conhecer uma marca que tem esse respeito e essa condição de olhar de maneira muito sistêmica o mercado. A gente deixa o material com vocês, porque são números aí, a ideia dos números é provocá-los em algumas análises, provocá-los numa situação de algumas referências novas. E neles, se tiverem alguma condição aí, fiquem à vontade de entrar em contato com a Roper, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, até mais.